Boa noite, senhoras e senhores, paraenses de um modo geral. Eu sou o Tenente BM Erimar, pré-candidato a deputado estadual pelo PSL, partido de Bolsonaro. Hoje eu vou falar sobre a espiral do silêncio, a espiral que paira em um ponto aí dos militares do Estado, um ponto que vocês vão saber daqui a pouco. O conceito de espiral do silêncio começou na década de 60 pela socióloga e cientista alemã Elisabeth Noelle Neumann. Então, segundo a teoria, os indivíduos, enquanto os agentes sociais, omitem sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante, devido ao medo de isolamento. Então, os meios de comunicação de massa são um fator essencial de estabelecimento da espiral do silêncio, de maneira que formatam a opinião pública. Então, perante uma opinião pública formatada, as pessoas que não concordam com a mundividência do politicamente correto, como já falei para os senhores, eu sou politicamente incorreto. Então, esse politicamente correto emanada da comunicação social, essas pessoas que discordam, elas entram em uma espiral do silêncio, muitas vezes constituindo uma maioria silenciosa. Como exemplo, vocês podem observar a Rede Globo, que tem uma engenharia social, que através das novelas, dos telejornais, elas passam uma opinião formatada, ou seja, o que eles acham que as pessoas devem concordar. Eles, inclusive, pregam várias situações de avanços sociais, mas todos nós sabemos que a população brasileira é 86% conservadora. E a população brasileira não aceita determinadas coisas. No entanto, esses que não aceitam, elas entram em uma espiral do silêncio. Elas têm medo de discordar por elas se sentirem isoladas. Isoladas por não concordar com a mídia. Mas o que eu quero falar para vocês é da nossa instituição, PMBM, que após serem criados as associações militares do Pará, ao longo do tempo eu percebi que os comandantes gerais parece que perderam ou passaram o poder político de negociação para as associações militares. Então, deixaram de ser funcionários de Estado para serem funcionários de governo. É o que me parece. Eu não sei se isso foi propositadamente ou se foi imposto pelo governo, pelos governantes ao longo do tempo. Pois as associações passaram a ser as responsáveis principais por nossa reposição salarial ou aprovação de qualquer lei ou projeto de lei que vá à Assembleia. E isso foi muito cômodo, parece, para os comandantes gerais, que agora se preocupam apenas com a parte administrativa da corporação. Tanto que os senhores percebem que o governo chama as associações para fazerem negociações salariais. O próprio governo faz isso. Mas que governo? O governo do PSDB, que é um PT que tomou banho, ou um vermelho disfarçado de azul.
Ambos têm a mesma filosofia, o mesmo princípio filosófico. Então, ficou esquecido que o comandante deve se importar com os problemas de seus subordinados, como reza o nosso regulamento, né? E parece que agora esse problema só cabe às associações militares. No entanto, o governo também erra ou não sabe que as associações militares não representam classes sociais, e sim elas representam apenas os associados. Os associados, como me refiro, são aqueles que pagam mensalidade. Esses são os associados que qualquer associação representa. Sindicato representa um todo, tanto faz os associados ou não. Por isso que eles representam classes. Mas associações representam apenas os associados. Essa é a grande diferença. Quem representa a classe são os sindicatos. Mesmo assim, os presidentes das associações militares aparecem na mídia dizendo que representam classe A, B, C ou D. Mesmo todos nós sabemos que não podemos nos sindicalizar, visto ser crime militar. Logo, as associações representam apenas os seus associados e não as classes de cabo-soldados, subtenentes-sargentos e oficiais. Elas representam apenas os associados diretos, como eu falei anteriormente. Pois não somos classistas, nós somos militares do Estado. O outro erro é ainda existir as associações de cabos soldados, subtenentes, sargentos e oficiais, pois desde a criação da lei de carreira para cabo soldado, já não deveria existir essa separação, que, a meu ver, só é de interesse pessoal dos presidentes das associações, que sempre foram alinhados aos pensamentos da esquerda, ou seja, eles usam a teoria do dividir para conquistar. Eu quero que os senhores saibam que eu não sou contra as associações, e nem estou falando que eu sou contra as associações, eu sou contra a separação dessas classes nas associações. Eu sou a favor de uma associação só, que é isso que deveria ser. Como já se tentou criar no bombeiro uma associação de bombeiros, mas uma associação que eu observei que era de cunho comunista. Por isso que não foi para frente nem vai. Porque nós vivemos em um país capitalista, né? Então tem que ter dinheiro para levar essa associação para frente. Então, você fazer uma associação sem recursos, ela não vai sair do papel, né? Foi o que aconteceu. Esses presidentes de associações são os mesmos que se alimentam e propagam o ódio entre oficiais e praças, já que essa separação de classe é benéfica para que uma diversidade de associação possa existir. Então, alguns militares ficam pregando isso, esse ódio que existe entre oficiais e praças, dizendo que oficial não presta, e oficial dizendo que praça não presta. Quando todos nós sabemos que dos lados existe as pessoas que trabalham e as que não trabalham, né? E não podemos direcionar, né? Não podemos
usar uma parte para julgar um todo. Nós temos que julgar apenas aquela parte que não presta. E toda essa separação de associações contrasta de forma negativa com o pensamento dos militares mais modernos, que almejam uma entrada única para PM e BM. Mas eu posso observar que até o nome que deram, que as associações criaram, CFP, Curso de Formação de Praça, já é uma separação das classes. Ou seja, se eles almejam, se eles têm perspectivas que no futuro exista uma entrada única, porque eles mesmos estão separando com CFP, Curso de Formação de Praça, quando na verdade deveria ser, se a entrada única, é CFPM, CFBM, Curso de Formação de Policial Militar e Curso de Formação de Bombeiro Militar. Isso que é entrada única. Então, Noelle Neumann, da teoria espiral do silêncio, faz uma última ressalva em sua teoria, onde ela trata do indivíduo que ela chama de duro de espírito. E este indivíduo duro de espírito não se aplica à espiral do silêncio, já que ele não se deixa compactar pelo clima de opinião pública, tanto faz da grande mídia de redes sociais. Então, neste indivíduo nota-se uma certa disfunção psicológica que afasta o medo de se tornar socialmente excluído. Ou, em casos mais graves, faz a não concordância. Ou seja, ele faz da não concordância um objetivo pessoal. Não discordar, ou seja, correção, não concordar com algo, mesmo sendo a maioria dominante, é um objetivo pessoal dele. Esse objetivo é o meu. Então, vocês são meus irmãos de batalha e eu trouxe isso aqui porque eu quero que os senhores saibam que um homem de mentira não pode conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sou o Tenente BM Erimar, pré-candidato a deputado estadual pelo PSL, partido de Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.